Turma, então agora nós vamos abordar os paradigmas da administração científica, que envolve especial obra do Henri Fayol e Frederick Taylor. Já um ponto interessante colocar é que alguns manuais de administração geral coloca-se Fayol como administração clássica. Eu acho um equívoco, porque eles fazem parte do mesmo princípio histórico, o mesmo movimento histórico, digamos assim, né, o avanço da Revolução Industrial, fortalecimento das bases tecnocráticas da modernidade, e muitas ideias são similares. E ambos estão enraizados, inclusive, na continuação desse gerencialismo tecnocrático do iluminismo, que envolve a ideia de eficácia, de progresso, de desenvolvimento de uma sociedade extremamente racionalizada e burocrática, no sentido positivo da palavra, no sentido puro da palavra, burocracia, e utilizando todo o saber científico para a boa capacidade administrativa, engenharia de produção e afins de organizar as forças de trabalho, dando a elas muito mais eficácia, economia de recurso e o bom aproveitamento do espaço e do tempo, dentro da lógica disciplinar que nós já vimos conforme Bentham. Então não haveria nem Fayol nem Taylor se não houvesse esse projeto disciplinar proposto pelo panóptico de Bentham. Tá? A grande questão que eu quero colocar é essa. A mania contínua de desenvolvimento da tecnocracia gerencial e toda a ideologia por trás disso. Ou seja, aquela luta pela disciplina, pelo controle da contingência, a luta pelo aperfeiçoamento da produtividade, isso aí é uma tônica do capitalismo. Nós vimos isso desde Weber, a análise de Weber sobre a ética protestante, que seria o fomento do capitalismo, digamos assim. Você vai encontrar, por exemplo, uma defesa do hedonismo, né, Mandeville, Marquês de Sade e tudo mais, mas mesmo assim existe já ali o que? A ideia do trabalhador ser disciplinado, dócil, focado. Mandeville é um libertino. Ele quer que o trabalhador não pense, não estude, apenas trabalhe, para justamente não perder tempo, não perder recursos, não perder vida. Então, quanto mais vida produtiva, melhor. Quem tem que pensar é quem pode. É o dinheiro, é o intelectual, é a classe dominante. Os trabalhadores, nessa leitura, precisam ficar, digamos assim, submetidos ao regime do trabalho contínuo para que não criem minhocas na cabeça, digamos assim, de quererem uma vida melhor, uma vida intelectual, uma vida ociosa, que não corresponde aos fatos. Até mesmo essa é uma leitura um pouco conservadora ou reacionária, porque defende-se o prazer do consumo da vida, mas ao mesmo tempo apenas para quem pode. Pobre tem que submeter ao trabalho. Esse discurso, então, Bentham vai reproduzir, Malthus vai reproduzir, o Fayol e Taylor também. Né? Então, com o desenvolvimento da Revolução Industrial, com o avanço tecnocrático, tecnológico, progresso material, desenvolvimento urbano, a ampliação dos grandes contingentes populacionais nas grandes cidades, você começa a mudar a forma de gerenciar a produção. Então, o artesanato perde importância, a corporação de ofício, agora tem que ser uma produção racionalizada e impessoal. Ou seja, cada vez mais o trabalhador perde as características individuais no modo de produção. Não tem mais o toque humano pessoal. O trabalhador é descartável, inclusive. O próprio Adam Smith percebe isso, o Jean-Baptiste Say também. Então nós temos uma mudança de paradigmas. O trabalhador se torna útil, muito útil no capitalismo da Revolução Industrial. Mas ele é útil enquanto força produtiva e não enquanto ser digno. Então, o próprio iluminismo aí ele já é também revertido, já é transformado. Porque a dignidade humana, de você preservar o trabalhador, não deixar mais ele ser executado ou torturado nas prisões, não é uma questão humanitária, é uma questão funcional, uma questão utilitária. O trabalhador é útil. Então, nós temos cada vez mais necessidade de aumentar a força de trabalho. São pessoas extremamente desqualificadas que são eliminadas sem qualquer tipo de transtorno moral, digamos assim. O trabalhador tem um tempo de vida útil muito curto. Bota aí dos 10 aos 18 anos, de 10 aos 20, é coisa terrível. O índice de validez, letalidade nas minas, nas fábricas e todo tipo de produção industrial acelerada era terrível. Então não havia uma trajetória linear de longo prazo. Não havia ideia de você criar uma vida, né, saudável, feliz, no ritmo industrial do capitalismo, esse capitalismo selvagem, digamos assim, como a gente fala. Porque selvagem porque não havia regulação profissional, não havia sindicato, não havia leis trabalhistas que protegessem os trabalhadores, que dessem a eles garantias
de subsistência e qualidade de vida. Algo que vai ser conquistado só depois com os sindicatos, com os movimentos socialistas, com os movimentos anarquistas, com o projeto revolucionário. Mas até então, apenas pequenos ajustes, olha lá. Nós temos várias obras que tratam disso. Quem tiver interesse, tem o livro, né, do Emile Zola, Germinal, e tem também a versão cinematográfica desse livro, Germinal, muito bom. Tá? Também o livro, filme, é o Jovem Karl Marx, que trata bem dessa massa laboral europeia na primeira metade do século XIX, sofrendo o desajuste profissional desse capitalismo desregulado. Tá? São obras que vão ajudar a gente a pensar, analisar, compreender de maneira mais estética, digamos assim, o horror que foi esse momento. E outra coisa importante também é que, na verdade, pode ter mudado muita coisa, né, ao longo do século XX, XXI mesmo, mas agora também nós estamos vivendo novas formas de dominação, novas formas de alienação, que já tem a oportunidade de trabalhar sobre depois. Mas a ideia é de pensar o seguinte, que não mudou tanta coisa assim. Você pode ter aumentado, talvez, a qualidade de vida social como um todo, aumentou um pouquinho o poder de compra do salário, mas hoje a gente está vivendo um processo de precarização profissional, de insegurança profissional, de desajuste das garantias trabalhistas. Isso é um grande risco para a vida e a qualidade de vida do trabalhador. Mas focando aqui, né, até porque a gente tem que fazer essas conexões. A divisão social do trabalho, ela faz que você consiga trabalhar mais e melhor no sentido de produtividade, de quantidade. Porque você cria uma técnica analítica, quase científica mesmo, né? É científica, de decompor as funções do trabalho. Então você cria um cálculo milimétrico, preciso, para estabelecer como é a melhor forma de você estabelecer a fragmentação da produção. A Desmith dá um exemplo do alfinete, que é interessantíssimo. Um produto tão assim, insignificante, tão banal, digamos, né? Mas um alfinete, ele passa por um processo de decomposição profissional, trabalhista de mais de 20 funções. No artesanato faz todas as funções. Na manufatura você fragmenta. Então o trabalhador se torna um especialista máximo do mínimo. Ele, ele não consegue perceber o todo, só a parte. Então, ou seja, se por um lado você dinamiza a produção, até mesmo poupa recursos, poupa energia do trabalhador, por outro lado ele tem que trabalhar mais intensamente. Ele tem pouco tempo de fazer qualquer flutuação ativa. Ele precisa sempre estar focado naquela função repetitiva, mecânica, sem pensar. Olha, o tempo todo essa ideia. O trabalhador não tem que pensar. Se pensar, ele pode prejudicar a produção. Quem pensa é o gerente, quem pensa é o empresário, quem pensa é o engenheiro de produção. É a elite gerencial. Quem pensa é a elite gerencial. São os detentores de poder da sociedade disciplinar. São os fiscalizadores do panóptico. O panóptico é isso, né? Fiscalização, controle, monitoramento, vigilância, disciplina, hierarquia. Isso vai ser incorporado na administração científica, em Fayol e Taylor. Tá? Então o que é interessante aqui é a gente pensar que o trabalhador, ele, se por um lado ele gasta menos energia, aparentemente, porque ele tem o trabalho uso da máquina, por outro lado, ele rivaliza contra a própria máquina, porque a máquina agora vale muito mais que ele. Uma máquina faz o trabalho de 1000 pessoas, digamos, e uma máquina que para de funcionar prejudica toda a obra. Um trabalhador que ficar acidentado, sofreu um acidente, só passar por uma contingência e vir morrer, quem sabe, ele é substituído. Você tem 50 pessoas no lugar de um trabalhador que está fora de circulação. A máquina não, a máquina é muito cara. Olha o quanto isso é desumano. Isso aqui é consequência da própria lógica moderna, técnica, racional, científica. Então, é a técnica, a razão e a ciência conduzindo a dominação do homem pelo homem. O capitalismo ele é totalmente tecnocrático. Ele tem uma ideologia moral por trás, né, da poupança, da disciplina, do empenho, mas o que faz com que o trabalhador seja controlado, quanto indivíduo, enquanto grupo, é a própria lógica racional. Então a dominação não é irracional, é puramente irracional. A física, a química, a matemática, a biologia, a medicina, a engenharia são utilizadas para controlar, docilizar melhor o trabalhador, deixá-lo numa situação de submissão política, econômica e profissional. Tá? Então eles dão um trabalho, ela tem seus benefícios, para ou não, mas sobretudo ela vai promover ainda mais a rentabilidade burguesa, a rentabilidade capitalista. Porque agora o trabalhador, ele quer ou não, ele tem mais foco, ele fica mais concentrado, ele vai produzir muito mais intensamente.
Mais mercadoria satisfaz o bem comum. O trabalhador, por si só, não tem uma contraparte material razoável. Então o lucro do patrão aumenta e a vida do proletariado, dos operários, ela decresce. O que é interessante é que, então, claro que houveram respostas sociais a esses ajustes da Revolução Industrial. Afinal, a gente vai contra casos, depois vai analisar Simone Marx. Trabalhadores trabalhavam 8 horas por dia, em condições extremamente insalubres. Tem casos de mulheres com 9 meses de gravidez trabalhando até o fim. Tem um caso de uma mulher que fez o trabalho de parto em frente à máquina. Marx relata isso. Até morreu depois. Então é algo muito bizarro. Os trabalhadores começam aos poucos a se unir e criar movimentos de resistência à brutalidade desse capitalismo da Revolução Industrial. Então, como tentativa de se contrapor essas revoltas, esses movimentos revolucionários, a administração científica, justamente, que é consequência direta do iluminismo, consequência direta do panóptico de Bentham, ela tenta organizar melhor a ideologia gerencial, o poder tecnocrático. Tecnocracia é você usar a razão, a ciência, para controlar a sociedade, para estabelecer uma gerência burocrática, impessoal, extremamente racional na sociedade. Então, o poder dos técnicos são os engenheiros de produção, os economistas, os administradores, os contadores. É a inteligência, ou seja, são aqueles que possuem o saber fazer, o conhecimento prático, o conhecimento operacional, o conhecimento teórico. O conhecimento vai controlar a sociedade. Ou seja, a elite do conhecimento controla a sociedade, a massa ignorante faz a base social. Essa hierarquia tecnocrática. Então temos o Fayol. Fayol foi um engenheiro de produção francês, contemporâneo do Taylor, praticamente. Ele vai apresentar coisas interessantes, que demonstram total enraizamento na perspectiva disciplinar total enraizamento na perspectiva disciplinar do Bentham, na sua obra Administração Industrial Geral. Temos uma tradução muito boa da editora Atlas de 2012. É importante que vocês sempre tenham acesso às obras originais, nada de ficar lendo comentadores, que vocês tenham sempre as fontes desses grandes autores. Até porque é uma fonte de cotejar textualmente o que eles estão dizendo. Então o Fayol vai dizer que a previsão, a organização, a coordenação e o controle fazem parte, não há dúvida, da administração, de acordo com o conceito corrente desse termo. Aqui está elencando 4 itens. Previsão é fundamental o quê? Para evitar a contingência, para evitar o risco, o acidente, o acaso. A ciência, a matemática, a física, a química, a biologia, todo tipo de gerenciamento científico, todo tipo de tecnocracia tem que prever para prover. Ou seja, é preciso que você tenha capacidade de se antecipar aos riscos, para justamente manter firme a lógica econômica, a lógica produtiva e, por natureza, o bem social, que é a leitura otimista deles. A organização. Claro, né? Até porque toda a produção tem que ser organizada, tem que ser disciplinada, tem que ser hierarquizada. Então a organização que envolve tudo isso, envolve uma relação vertical de poder, de comando, envolve a ideia de uma estrutura interligada, burocrática, impessoal. Todas as estruturas sociais estão conectadas. A ideia é essa, pode ser um grande monstro, né? Um grande Lego, mas existe uma conexão entre elas. Então o poder vem de cima para baixo. E a organização é fundamental em qualquer sociedade desenvolvida. A coordenação, de imediato, porque é um poder de cima para baixo, é uma cabeça comandando os membros, e a coordenação também envolve a ideia de autoridade, uma autoridade racional, uma autoridade legítima, uma autoridade burocraticamente constituída, ou seja, ela pode até ter quem sabe, um caráter muitas vezes carismático, mas, sobretudo, o que fundamenta a coordenação é a razão, é o conhecimento técnico, é a capacidade de ver o todo. A coordenação vê o todo. O trabalho de base só vê a parte. Isso é muito importante. É a própria analogia com a visão científica. A visão social do trabalho. Quanto mais elevado o seu cargo, quanto maior o seu conhecimento, mais você tem uma visão holística, global. Quanto mais inferior, mais você fica preso apenas àquela função. Isso é muito importante. E é, com analogia também, quase que uma simetria. Assim como existe no mundo moderno a divisão do saber.
Ou você é químico, ou você é biólogo, ou você é arquiteto, não pode ser tudo ao mesmo tempo, não dá. E mesmo nas funções. Você vai ser, por exemplo, médico pediatra. Você não vai ser cardiologista. Você pode conhecer, mas você não vai exercer a cardiologia. Ou talvez nem sabe exercer, que é algo tão terrível, né? Pensar assim. Então vejam, isso é próprio do mundo moderno. O saber vai ser cada vez mais analítico, mais aprofundado em suas bases, ele vai separar os demais. De início vai haver um muro entre cada saber. Cada saber é estanque, está no seu quadrado. Hoje não, hoje está vivendo hoje a religação de saberes, a importância da conexão do conhecimento. Mas outra história. Essa foi uma consequência da necessidade de você reatar esse nó górdio da cultura. Então eu falei aqui, a previsão, a organização, a coordenação e o controle. Controle, disciplina, monitoramento, fiscalização, vigilância. Olha aí a conexão com o Benta. O controle ele tem que ser estabelecido conforme manter a autoridade e manter a disciplina do dever profissional junto aos trabalhadores. Não pode ser as coisas soltas. O gerente, o engenheiro, o gestor, ele precisa sempre estar assim, com a coleira atrelada aos seus subordinados. Ou seja, não pode existir insubordinação. E aí, logo em seguida ele coloca que administrar é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Repetindo a ideia, né? Ou seja, aqui já são 5 tópicos. Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Veja bem que cada palavra aqui é um conceito. Não é nada aleatório. Prever para prover. Prever, mais uma vez, para evitar contingência. Organizar porque você precisa conectar as partes. Comandar porque é autoridade, uma autoridade racional, uma autoridade tecnocrática, uma autoridade extremamente rígida, uma autoridade legítima. Coordenar porque precisa justamente estabelecer os meios e fins. Tudo precisa fluir, tudo precisa participar de um fluxograma, de uma boa vida, né, conectada. E controlar. Porque senão vira um caos. Uma empresa caótica, ela não gera lucro e vai gerar a miséria para todo mundo. Ele coloca também que a função administrativa tem por órgão e instrumento o corpo social. Enquanto as funções põem em jogo a matéria-prima e as máquinas, a função administrativa restringe somente ao pessoal. Ou seja, ele está aqui comparando com a engenharia de produção, com outros elementos da fábrica, digamos. O modelo de Fayol é uma fábrica militar, digamos, tá? É uma indústria militar, indústria bélica. Ou seja, feita para guerra, para combate e para defesa. Claro que isso aqui se aplica a qualquer fábrica. E o próprio ritmo industrial moderno é quase é um exército, é uma tropa, é um regime militar. Quase uma ditadura tecnocrática. Então, ou seja, a função administrativa, que é a função gerencial, ela cuida dos recursos humanos, cuida das pessoas. O trabalhador como capital humano, como coisa, o trabalhador como um objeto, um ser máquina, um ser valioso enquanto produz. O ser só vale quanto produz. Então, ou seja, cabe ao gerente, ao engenheiro, ter essa capacidade, essa habilidade, né, de saber estabelecer os 5 elementos: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar os trabalhadores. São conceitos. Cada palavra é um conceito fundamental. Então, prever, porque você assim evita a contingência. Você antecipa os riscos. Olha aí. Organizar, se precisa coordenar as partes. Está tudo ligado, na verdade, né? Ele coloca que a divisão do trabalho tem por finalidade produzir mais e melhor, com o mesmo esforço. O operário que faz todos os dias a mesma peça e o chefe que trata constantemente dos mesmos negócios adquirem mais habilidade, mais segurança e mais precisão, e, consequentemente, aumentam de rendimento. Cada mudança de ocupação ou de tarefas implica um esforço de adaptação que diminui a produção. Está aqui na página 44 da Administração Industrial Geral de Fayol. Ou seja, aqui ele está retomando esse paradigma da divisão social do trabalho que o Adam Smith propôs, vocês viram lá em cima. É uma forma de você evitar que você perca tempo fazendo funções que poderiam ser simplificadas. Então vamos simplificar ao máximo. Imagina só no artesanato. Você demora a fazer o trabalho, que primeiro você segue seu próprio tempo. Você estabelece seu próprio ritmo, a sua meta e a sua ambição profissional.
Ok, isso aí é interessante. Mas no plano pragmático, no plano tecnocrático, no plano gerencial, é ruim o artesanato porque você tem que fazer funções que gastam tempo. Imagina, você pode apenas fazer função simplificada, apertar o parafuso, bater o martelo, é, estender o arame. É rápido, é mais razoável, gasta menos tempo, menos recursos, menos energia. Até porque você vai ter o suporte da máquina. Então é um trabalho repetitivo, mecânico, que se torna impessoal, se torna burocrático. Você não tem paixão nesse trabalho. Você não coloca o seu lado humano na coisa. Então, ou seja, qualquer função, ela sempre precisa ser racionalizada, analítica. Ou seja, olha aí a pegada química, científica, então, desse processo. Cada mudança de ocupação ou de tarefas implica um esforço de adaptação de minha produção. Claro, você tem que fazer funções que transitam de um espaço para o outro. Imagina, eu tenho que esfriar o ferro, eu tenho que regular o botão. Atrapalha. Alguém pode apertar o botão. Alguém pode esfriar o ferro. Né? Olha, página 46 também. Isso aqui é um resumo muito sumário do Fayol, mas é importante que a gente veja a essência da obra dele. E mais uma vez, o quanto ele está enraizado em Bento. A sociedade disciplinar, o panóptico e todo o regime de fiscalização, monitoramento, controle, uniformidade e vigilância. Olha, a disciplina consiste essencialmente na obediência, na assiduidade, na atividade, na presença e nos sinais exteriores de respeito demonstrados segundo as convenções estabelecidas entre empresas e seus agentes. Ou seja, não tem como pensar uma linha sem separação entre, no caso aqui, Fayol e Bentham. Fazem parte de um processo tecnocrático. Né? O Bentham propôs uma ontologia do poder, propôs uma visão mais filosófica. O Fayol está aplicando como bom engenheiro de produção que ele era. Bom engenheiro militar também. Então, a disciplina envolve uniformidade, envolve o respeito, envolve o dever internalizado, o tempo bem utilizado, ou seja, um trabalhador rígido, um trabalhador disciplinado, ao mesmo tempo dócil. Por quê? Porque ele aceita a ordem, ele acata a autoridade superior, na relação militar, militarizada. Então a disciplina consiste na obediência. Ele tem que acatar a ordem superior. Ele não pode questionar. Não cabe ao trabalhador questionar. Quem manda é o patrão, quem manda é o empresário, quem manda é o gestor, quem manda é o engenheiro. O trabalhador apenas cumpre. A assiduidade. É disciplina. Você não pode chegar tarde, você não pode ser indolente, não pode ser preguiçoso, não pode procrastinar. Tem que fazer as coisas no tempo certo, no kairos, no tempo oportuno. Você precisa sempre estar realizando plenamente a função. Não pode nunca deixar esmorecer a força produtiva na atividade. O trabalhador que não produz, ele é passivo, ele é ocioso, ele é quase um criminoso. Mesmo Malthus falava isso. Né? O trabalhador não tem nem direito de não produzir. O trabalhador precisa apenas ficar focado na produção e não gastar o tempo dele com perder energia dele com coisas fúteis. Tá? O corpo dócil é um corpo que produz sem questionar. Na presença e nos sinais exteriores de respeito. Ou seja, porque existe um código, uma moral, um código profissional. O poder de vigilância, fiscalização, ele não é só, digamos assim, físico. Ele é analisado. O trabalhador assimila essas ideias. Então, ou seja, não pode beber, não pode fumar, não pode falar palavrão, não pode ter uma conduta libidinal. Ele tem que estar sempre disponível, sempre apto a produzir mais e acatar a ordem superior. Então, veja bem que a leitura de Fayol, ela apresenta um traço extremamente, mais uma vez, estou repetindo aqui, mas é importante enfatizar, extremamente militarizado. Tá? O ideal de trabalhador aqui é o trabalhador soldado. Não é à toa que nós vimos que o panóptico de Bentham, como paradigma da cidade disciplinar, pode ser aplicado ao quartel, à fábrica, à escola, na modernidade. São todas estruturas de poder, de fiscalização, monitoramento, padronização, uniformidade e mesmo limpeza, que a limpeza é fundamental também, para evitar a contingência. A limpeza evita a contingência, evita o acaso, evita a sujeira, evita a impureza. O puro é necessário, a sujeira é contingente, porque ela atrapalha a ordem. Então, nós temos também o Frederick Taylor, Princípios de Administração Científica. E olha que coisa interessante, ele como grande tecnocrata, o que ele vai dizer? No passado, o homem estava em primeiro lugar. No futuro, o sistema terá primazia.
Interessante é que o homem, em primeiro lugar, surge no humanismo, no Renascimento, século XV, XVI. O iluminismo ratifica isso. Ou seja, um homem acima de tudo, um homem par, igual a Deus, aos deuses, um homem como força criadora, como ser ativo, como um princípio espontâneo de criatividade, de alegria de viver, de dignidade, de reconhecimento dos seus direitos, seu valor. Então tem todo aspecto tecnocrático, racional, científico e filosófico, humano, jurídico. Em todas as esferas, o homem vai ser supervalorizado. O homem não é uma besta, só se quiser. O homem não é ignorante, só se quiser. Ele pode, se quiser, se tornar Deus, porque ele tem potencial para isso. E na leitura, por exemplo, do Pico da Mirândola, Deus quer que o homem pense, que questione, que reflita, que conheça. Ele não quer que o homem seja um animal dócil, um cordeirinho, um anjinho. O homem tem que pensar. Ele pode ser o que ele quiser. Então essa ideia é otimista. O homem pode alcançar a sabedoria divina e controlar a natureza e comandar a si mesmo, se tornar autônomo. Então essa leitura que vai ser fundamental, século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, ainda hoje é. Só que agora nós temos o que aí? Olha a ideia do Fayol. A ideia do Fayol, perdão, do Taylor, é que agora não é mais uma leitura antropocêntrica. Antes, na Idade Média, era teocêntrica. Deus está no centro de tudo. Agora, no mundo moderno, é o homem. Sei que o homem tem que tirar Deus. O homem está em parceria com Deus. Uma leitura bem otimista, juntar fé e razão. Aqui, não é mais nem teocracia, nem, digamos assim, democracia. Poder do povo, poder do homem, né? De uma forma genérica. Aqui é tecnocracia. O sistema ter a primazia é uma leitura burocratizante. O departamento, a organização, a corporação está acima. Por quê? Elas seguem regras rígidas, científicas, racionais. Tá? O sistema é a essência de qualquer organização tecnocrática. Qualquer organização que se pauta pela matemática, pela economia, pela administração, pela contabilidade. O sistema está acima do homem. O sistema é tudo. O homem cria o sistema, o sistema domina o homem. É igual a bolsa de valores. O homem cria a bolsa, mas a bolsa é que determina o que é o verdadeiro, o que é o bom, o que é o justo, o que é razoável para a economia. Como a gente fala, né? Morrer gente na pandemia não afeta a bolsa. Agora, qualquer palavra vai contra o mercado, afeta a bolsa. Né? É mais ou menos isso. O sistema ele é absoluto aqui. É um sistema com fim em si mesmo, rígido, fechado e que não dá espaço para a autonomia humana. O que é bizarro. Isso aqui é consequência do próprio iluminismo. O iluminismo, na sua ciência filosófica, era o quê? O homem pensar por conta própria. O homem ter capacidade de ser racional, de se questionar, de refletir, não ter medo de pensar, não ter medo de ousar saber. Não ter medo de ousar saber. Mas aqui não, aqui ele não tem direito mais a isso. Ele é apenas uma peça do sistema, uma engrenagem do sistema. O sistema é tudo, o homem é nada. Tá? Então já é uma prática extremamente anti-humanista, herdeira do próprio humanismo. Olha só que bizarro, a contradição, parece, né? O humanismo conduz à sua própria mortalidade. O humanismo filosófico, o humanismo político, o renascimento, o iluminismo, eles vão ser tão radicalizados que vão levar à dominação do homem, pelo capitalismo, pela revolução industrial, pela maquinação da vida, pela divisão do trabalho, pela administração científica. Tá, então a ideia é essa. Antes era o homem, agora é o sistema. Antes era Deus, natureza, depois foi o homem, agora o sistema está no controle. Tecnocracia, razão instrumental, sociedade administrada. Tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser coordenado, tudo tem que ser disciplinado, tudo tem que fluir bem para gerar mais produção, mais consumo e mais bem-estar. Interessante. Então, o Taylor acreditava que aplicando seu método, ou seja, recompensando o bom trabalhador, o trabalhador dócil, o trabalhador disciplinado, ele acreditava que conseguiria evitar que o trabalhador descambasse para práticas revolucionárias, agressivas, revoltas, greves, piquetes, quebra-quebra, no caso do ludismo, nada disso. Eles querem evitar todo tipo de discórdia e contingência. Que na leitura da instrução científica, a revolução é contingente. É contingente porque ela pode acontecer ou não. E ela depende de fatores que não são metrificados. Não existe uma ciência da revolução. A revolução é um ato de mobilização das massas, que pode ser espontâneo, mas que na verdade é fomentado por um sentimento de resistência, rebelião, que aos poucos explode. Né?
Então não existe ciência da contingência, ciência da revolução. Então, na página 24, ele coloca que o principal objetivo da administração científica deve ser o de assegurar o máximo de prosperidade ao patrão, ao mesmo tempo o máximo de prosperidade ao empregado. Em termos práticos, o que o Taylor fazia? Ele observava cada trabalhador, metrificava o tempo, cronometrava tudo, via a ergonometria, uma análise científica do trabalhador, em nível individual, e criava um padrão em cima disso. Ou seja, você pode trabalhar mais e melhor com menos tempo, com menos recursos. Ele via então como que o trabalhador poderia chegar a esse nível, na relação estímulo-resposta. O bom trabalhador, o trabalhador dócil, disciplinado, obediente, ele ganhava mais. Que fosse centavos de dólar, que na época fazia muita diferença para ele. Então, quem tivesse mais empenho, mais eficácia, ganhava mais. Então, ou seja, qual a leitura? Dando concessões aos trabalhadores, aumento salarial, e claro também reformas na própria estrutura da empresa, o trabalhador ficaria menos revoltoso, menos disposto a fazer qualquer tipo de rebelião, de transformação radical da ordem econômica capitalista. Ele aceitaria as condições. Queria ver, ou é isso ou nada. Não adianta que eu lutar contra o patrão que banca meu salário. Então o que eu posso fazer? Trabalhar mais e melhor. Fazendo isso eu ganho mais. Então ele cria uma elite, digamos assim, o chamado, podia colocar hoje, o operário padrão. Vai inventar essa palavra do SESI, Senai, né? Operário padrão. É o operário que cumpre bem as normas de segurança, que aplica direitinho as regras de obediência, acessibilidade, asepsia, padrão, uniformidade, olha aí, que se deixa dominar, né, quer ou não, que se deixa submeter e em nome de uma pequena prosperidade. Então, na leitura de Taylor, isso geraria harmonia entre as partes. O patrão vai lucrar mais, não vai ter prejuízo. O operário vai ver. O patrão não é meu inimigo, o patrão é o meu senhor, digamos assim. É um pai, alguém mais velho, é um irmão mais velho que é um Big Brother, vamos ter a palavra aí, um grande irmão. É aquele que me dá condições de ter uma subsistência. Então depende do patrão. Cria-se uma relação de mutualidade. O patrão precisa de empregado, que tem que ter alguém para operar as máquinas, para produzir riqueza. E o trabalhador precisa do patrão, porque é o patrão que paga o salário, gera emprego. Sabe? É uma leitura de conformidade entre as partes. Que lógico que se beneficia mais é o patrão, que explora muito mais melhor o trabalhador. E o trabalhador reconhece, bom, tá, agora eu vou ganhar um pouco mais. Eu não quero ser rico, eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter dignidade, eu quero ter descanso, eu quero ter melhoria no meu modo de viver. Poder poupar mais, poder ter um pouco mais de conforto material. Tá? Então está aqui na página 46. Um operário classificado faz justamente o que se lhe manda e não reclama. Olha aí. Um operário classificado faz justamente o que se lhe manda e não reclama. O classificado aqui não é o trabalhador que conhece, qualificado profissionalmente. É o trabalhador classificado moralmente, dócil. Olha aí, mais uma vez. O trabalhador que é maleável, que é flexível. Não tem que reclamar, ele tem que aceitar. É uma relação vertical, olha aí em cima. Né? Previsão, controle, disciplina, coordenação. A ordem vem de cima. Cabe que está embaixo aceitar. E não reclamar. Porque quem sabe é o patrão. Quem sabe é o empresário. Quem sabe é o gestor. É o engenheiro. Uma coisa interessante aqui. A direção deve fornecer professores para instruírem o novo trabalhador nas melhores e mais simples movimentos. Os operários lentos devem ser constantemente cronometrados e auxiliados até atingirem a velocidade conveniente. Todos aqueles que, depois de ensino devido, não quiserem ou não puderem trabalhar de acordo com os novos métodos no ritmo requerido, serão dispensados. Que é muito claro, né? É a verdade nua e crua. Ou seja, tem que ter o gestor, tem que ter alguém que coloca o trabalhador para trabalhar de maneira razoável. Então, esse é o projeto do Taylor. Metrificar tudo. Estabelecer uma relação ergonométrica de eficácia e eficiência. Então, tempo e espaço. Olha aí, categorias modernas. Tempo, espaço, movimento, ação. Física, química, matemática, biologia. Tudo ligado. Economia também, claro. São ciências interconectadas, vamos assim, para melhor estabelecer o poderio empresarial, industrial, capitalista sobre o trabalhador. Então, ou seja, o trabalhador
gasta, bota aí, 20 segundos para fazer uma função, por que não 18, 17, 16? O Taylor fez experiência do tipo, ele via, esgarçava ao máximo cada trabalhador, até quando pode chegar no limite. Não, pode um pouco mais, pode um pouco mais. Ah, você produziu 100 peças em um minuto, digamos assim. Pode produzir 110. Por que não 115? Tenta mais. Tem até uma analogia aqui com a cultura da performance, o culto da performance. Na modernidade, temos nos esportes de alto rendimento, atletismo, natação e esportes coletivos também, futebol, vôlei, basquete, todos os outros, Fórmula 1. Ou seja, você sempre tentar poupar tempo para ganhar. Quanto mais rápido você é, quanto mais forte, quanto mais vigoroso, mais você consegue ter retornos positivos. Claro, é a própria habilidade também de lidar com a sua própria energia, com a sua própria capacidade de recursos. Então vejam, hoje é isso. Você pode correr, antes corria 100 metros em 12 segundos, agora em 10, agora em 8. Vamos tentar, milésimo, milésimo, milésimo. Então o Fayol cronometrava tudo, o Taylor também, muito mais, obviamente, né? O Taylor cronometrava a função de forma a perceber o avanço de tempo, a poupança de tempo. Tempo é dinheiro. Quanto mais você poupa tempo, mais retorno, mais riqueza. Jovem, gente, está tudo ligado. Isso aqui tem total conexão com a aula sobre a ética protestante e tudo mais. Né? Que a ideia do tempo é dinheiro. Para que você vai gastar tempo com contingência, com bobagem, com, com luxúria, com festas? Não. Foco. Foco no trabalho. Disciplina, dever profissional, ascese, controle de si mesmo. Controlando a si mesmo, eu consigo trabalhar melhor. Logo, me torno rentável. O trabalhador eficiente, o bom trabalhador, ele não vai ser dispensado. Só o trabalhador indolente, preguiçoso, procrastinador. O trabalhador que não quer mudar. O trabalhador não quer mudar. O trabalhador que não quer mudar, ele fica numa situação, né, de descartabilidade. Ou seja, ele não aceita ser dócil, ser flexível. Ele prefere seguir no ritmo dele, no ritmo pré-industrial, no ritmo pré-moderno. Logo, ele vai ser descartado. E, como é que pode? Desumano? Qual é a lógica deles? Desumano é deixar esse cara produzindo, que a sociedade não vai se beneficiar com trabalhadores indóceis, trabalhadores sem dignidade e capacidade produtiva. A sociedade precisa de produção, precisa de engajamento profissional, engajamento militar na produção, produzir em massa, para satisfazer as demandas de uma sociedade de massa. Né? Então, na leitura de Taylor, o humanismo é dispensar quem não quer nada, quem não quer se engajar, se meter. E o sujeito foi demitido. Tem vários outros lugares. Você pode substituir toda a peça. Ninguém é insubstituível. Volta com a leitura. Uma leitura humanista, cada pessoa é um fim em si mesmo. Cada pessoa tem um valor. Numa leitura tecnocrática, o homem a rigor é nada. Ele não é nada se não produzir. Ou seja, o homem só vale um viés utilitário pragmático. Tá? O trabalhador está inadequado, não conseguiu, não deu conta. Então dispensa. Você tem uma fila esperando por uma vaga. Gente muito mais interessante, talvez, e que até vai aceitar trabalhar para ganhar mais, trabalhar mais para ganhar menos. A linguagem de hoje. Mais empregos, isto é, empregos precários, menos direitos trabalhistas. Olha aqui, para Taylor. Desenvolvimento de uma verdadeira ciência ilustrativa. Seleção científica ao trabalhador. Sua instrução e treinamento científico. Cooperação íntima e cordial entre a direção e os trabalhadores. Então, olha só, coisa interessante. Tem que analisar o trabalhador. Analisar, ou seja, fazer uma decomposição física dele, digamos assim. Né? Como é que ele gasta tal tempo? Como é que ele consegue usar tal recurso? Como é que ele trabalha tal máquina? Analisar o trabalhador e fazer um padrão dele, um padrão de comportamento. Ou seja, é ver o trabalhador como algo mecânico. Tá, gente? A administração científica, a administração mecanicista, que tudo agora é gerenciado de maneira utilitária pragmática. Gerar mais lucro para gerar menos perda de tempo e mais otimização de recursos. Então, analisar tudo. Tanto que o próprio Taylor, ele, às vezes, ia a pé para o trabalho, parece, para economizar, né, o trem, e também para que ele pudesse fazer um cálculo sobre a sua capacidade de, por exemplo, ele pode gastar tal quantidade de tempo da casa ao trabalho. Isso é uma etapa passada.
aumentar o ritmo. Ou seja, o trabalhador pode fazer a mesma coisa também. Dizem que o próprio Taylor também, na vida privada, era bastante neurótico com isso. Ele controlava tudo. Chegou um tempo que ele controlava tudo que ele fazia. O tempo de banho, o tempo de comida e outras coisas mais. Tá? Que vocês podem imaginar. Ele era tão metódico, olha aí, tem até uma questão religiosa nisso, né? Era tão metódico que tudo para ele tinha que ser cronometrado, tinha que ser metrificado, tinha que ser calculado para evitar a perda de tempo. Perda de tempo ou perda de dinheiro. Aí ele coloca que a administração científica significará para os patrões operários que adotarem, e particularmente para aqueles que implantaram, em primeiro lugar, a eliminação de todas as causas de disputa e desentendimento entre si. Ou seja, o projeto de Taylor, o projeto capitalista do século XIX, é um projeto de paz entre patrão e empregado, que outras visões bem diferentes vão seguir também. A concordata entre as esferas. Ninguém quer revolução, ninguém quer discórdia. O marxismo vai propor, depois de ver isso, revolução proletária, revolução operária, em prol do socialismo e comunismo. Mas o modelo capitalista da época, ela não quer revolução, não quer guerra, não quer contingência. Ela quer paz. Paz para melhor produzir. Paz para gerar recursos mais eficientes para todos. Então o que é interessante é isso, é que nós temos aí, né, de maneira nua e crua, a aplicação do propósito, né, que Taylor, no caso, ratifica ao máximo toda a conquista da ciência moderna e da filosofia da ciência. Ou seja, o controle do tempo, o controle do espaço, o controle de recursos, negação do ócio, aplicação do dever. Ah, você vai estimular o cara que produzir mais. Ele é egoísta, no caso. Né? Tem que ser egoísta, claro, né? Tem que ter ganância. Se você trabalhar mais, você vai ganhar mais. Vai ter uma melhor qualidade de vida. Ainda que você tenha depois repor as energias metabólicas desperdiçadas nesse sistema. Tá? Então, em breve vamos ver contraposição a esse sistema. Tá? E quanto que toda essa organicidade ela vai ser questionada. Porque existe uma teoria do Durkheim, onde de sala, Durkheim ele coloca que a divisão social do trabalho, ela no fundo visa estabelecer a conexão das partes. No artesanato, você trabalha sozinho, individual. Na divisão do trabalho, você trabalha de maneira coletiva, está todo mundo junto. Você trabalha de maneira hierarquizada, padronizada, uniformizada, faz parte de um grande regime de solidariedade social. Porque você reconhece que a sociedade ela é um todo orgânico. Existe funcionalidade de cada função. Então, toda função é útil. Que inclusive também é uma conquista do capitalismo, pro bem e pro mal. O capitalismo é o seguinte, toda função tem legitimidade. Todas elas contribuem para o bem comum. Todas elas estabelecem as condições para a ordem e para o progresso. Então, é uma leitura positivista. O capitalismo é positivista, é positivo, ou seja, ele afirma a negação da dor, a negação do ócio, a negação de todo tipo de contingência em prol da produção, em prol da métrica, em prol da eficácia da produção e da justa distribuição de recursos para a sociedade.